E aí pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com você, com a sua família, que todos estejam com saúde, com paz, com felicidade. Eu tô aqui diretamente de São Paulo, terra da garoa, e hoje, como não poderia ser diferente, tá garoando, tá um tempinho bem preguiçoso, cerca de 17, 18 graus, nessa terra aqui que eu aprendi a amar e que eu tô pensando até em fazer como a minha próxima casa. Mas ó, deixa quieto, não conta pro meu pai, não conta pra minha mãe não, que eles vão ficar chateados se souberem disso. Esse prédio aqui, pessoal, que vocês estão vendo aqui, é um dos prédios mais caros que estão sendo construídos aqui no Brasil. Pra você ter uma ideia, um apartamento nele ali, de 150, 160 metros quadrados, está custando quase 10 milhões de reais. Então, ó, é só o pessoal que tem muita grana. Não cheguei lá ainda, mas vou chegar se Deus quiser. E a gente vai falar nesse vídeo aqui de hoje, pessoal, sobre uma pergunta que vem surgindo. O Brasil saiu ou não saiu da pandemia? Então, antes da gente aprofundar nesse tema, já deixa o seu like, se inscreve no canal e também compartilha para mais pessoas terem acesso a esse conhecimento. E também me conta aí. Primeiro, me conta de qual cidade você é. Eu sou do Rio, mas estou aqui em São Paulo. E você, de onde você me assiste? E segundo, o que você acha? Você acha que o Brasil saiu da pandemia ou o Brasil continua na pandemia? É essa pergunta que nós vamos responder agora. E aí a gente tem que entender qual é a definição de pandemia. E a pandemia, simplificando, ela é uma epidemia em escala global que afeta todos os continentes. Então, o que é uma epidemia? Uma epidemia é quando o número de casos de uma determinada doença está acima da média esperada para aquele problema. Então vamos pegar um exemplo prático. O Brasil é uma zona endêmica de dengue. O que é uma zona endêmica? É um local onde costuma haver dengue. Geralmente, de forma comum, não é nenhuma surpresa ter dengue aqui no Brasil. Então o Brasil é uma zona endêmica de dengue. Quando acontece a epidemia? Quando o número de casos, uma epidemia de dengue, acontece quando o número de casos de dengue ultrapassa o número de casos esperado. Então, digamos que o Brasil tem uma média de 100 casos de dengue por ano. Então, se for até 100 casos de dengue por ano, nós não estamos numa epidemia. Porém, se for 101 casos de dengue, aí nós podemos considerar que estamos dentro de um momento epidêmico. Da mesma forma com a pandemia, só que a pandemia, como eu falei, é uma epidemia em escala global. Então, o certo não é a gente responder se o Brasil está ou não numa pandemia. Não é isso. O certo seria dizer se o Brasil está ou não numa epidemia. Então, o Brasil, sozinho, isolado, nunca vai ter uma pandemia, porque a própria definição da palavra pandemia impede que isso seja considerado, impede que a gente veja dessa forma. Então a gente vê alguns colegas dizendo, será que o Brasil saiu ou não saiu da pandemia? Olha, o Brasil, único e isoladamente, não pode ser considerado, não pode considerar que está numa pandemia, que está com uma pandemia, né? O Brasil está numa pandemia, mas não isoladamente está com uma pandemia. Então a gente tem que falar bem esses termos para não haver confusão. E a internet é muito boa, deu voz para muita gente, só que às vezes as pessoas acabam se enganando e acabam passando mensagens e informações que nem sempre são as mais corretas. Então, pessoal, a pergunta é, o Brasil está numa epidemia de Covid ou não? E aí a gente tem que ver qual é o referencial que nós vamos utilizar. Se nós utilizarmos o referencial de 10 anos, o Brasil está numa epidemia de Covid, porque 10 anos atrás nem existia Covid e agora existe. Agora, se nós formos comparar nesses 2 últimos anos que nós convivemos com esse problema, atualmente o número de casos, o número de mortes é muito menor. Então, se a gente pegar lá desde o começo de 2020, né, março de 2020, que foi quando
explodiu, foi quando aumentou, foi quando o mundo entrou em estado de alerta e foi quando foi declarada a pandemia. Então, em 2020, em março de 2020, até hoje, setembro de 2022, se a gente pegar a média de casos e a média de mortes ao longo de todo esse período de quase 3 anos, atualmente nós estamos abaixo da média, tanto do número de casos quanto do número de mortes. Então nós temos indicadores muito positivos que nos dão esperança de que esse problema está cada vez mais próximo do fim. Então, eu confesso que eu fiquei com medo disso se estender pelas eleições, disso continuar após as eleições, disso ser muito utilizado como plataforma política para alguns candidatos, né? Para todos os candidatos, na verdade, mas felizmente a doença arrefeceu com o tempo, como a gente previu aqui várias vezes aqui no nosso canal, dizendo que a história natural dos vírus em si é que eles se tornem mais contagiosos e menos virulentos, ou seja, se tornem cada vez menos capazes de causar as formas graves da doença, e é exatamente isso que nós estamos observando agora. Nós também temos uma queda muito grande do número de casos. Isso acontece também porque as pessoas, quase todo mundo aqui, né? Se alguém não pegou o Covid aqui no Brasil, essa pessoa definitivamente é a exceção. Porque se os números dizem de 20 milhões, 30 milhões, esses são os casos notificados. Imagina os casos que não foram notificados. Imagina os casos de doença assintomática. Imagina os casos das pessoas que estavam com resfriado, que estavam com o nariz escorrendo, que estavam com uma dor de garganta e nem procuraram um médico, porque foi algo tão leve que nem exigiu uma atenção mais próxima. E esses são a maioria esmagadora, essas são a maioria esmagadora dos casos de Covid, os casos leves. E agora, felizmente, mesmo com suspensão das restrições, mesmo com suspensão das máscaras em muitos locais, no Rio de Janeiro já está tudo suspenso, aqui em São Paulo, pelo menos até a última vez que eu peguei o metrô, ainda era obrigatório, que foi na semana passada, ainda era obrigatório o uso de máscara, mas nas ruas são poucas pessoas que usam esse utensílio, esse apetrecho, e também já nos restaurantes não usamos mais, nos locais fechados não é mais utilizado. Então, mesmo com a diminuição das medidas protetivas, né, entre aspas protetivas, que aí cabem diversos questionamentos, então mesmo com essa abertura, com esse afrouxamento das medidas, ninguém mais fala em lockdown, ninguém mais fala em distanciamento social, pouco se fala em máscara, ainda assim o número de casos e o número de mortes vem caindo, o que é muito bom, muito positivo. Afinal de contas, ninguém queria que aquela situação horrível continuasse, perdurasse por mais tempo. Em relação ao que vem dizendo por aí, ao que algumas pessoas dizem, não, porque agora o número de mortes caiu e o número de casos caiu e é porque a cobertura vacinal aumentou e as pessoas estão tomando mais a terceira e mais a quarta dose. Não vai acontecer, graças a Deus isso já passou, porém, digamos que houvesse novamente um aumento do número de casos e aumento do número de mortes. Essas mesmas pessoas que estão dizendo que o fator responsável pela queda dos casos e a queda das mortes, essas mesmas pessoas vão dizer que o responsável pelo aumento dos casos e o aumento das mortes é justamente o fato de não se tomar a terceira dose, a quarta dose e até mesmo a quinta dose que já vem sendo utilizada em alguns locais. Então, pessoal, você tem que tomar muito cuidado com o tipo de informação que você consome. E mudar de ideia, não tem nenhum problema você mudar de ideia, você mudar de opinião, mas você tem que seguir alguma linha de raciocínio. E não dá para ficar trocando de time toda hora que o seu argumento passa a não ser mais tão válido assim. Então, busque sempre aquelas pessoas que têm uma linearidade, não necessariamente uma manutenção eterna da opinião, porque isso aí é doentio também. Se uma opinião se mostra equivocada, o mais certo a ser feito é mudar de opinião. Mas observe quem utiliza os mesmos argumentos de forma consistente e de forma convincente, não só por uma boa oratória, ou por um rostinho bonito, ou por um título especial, mas sim por embasamento científico,
por bom senso e também por sentido, né? Por fazer sentido tudo aquilo que a pessoa fala. Muito obrigado pela sua atenção, espero que você, que a sua família tenham um ótimo dia. Muito obrigado aqui pelo seu tempo em me assistir. Se você quiser saber mais sobre saúde, E olha, abrindo aqui um parênteses, se você quiser mudar a sua vida de uma vez por todas para melhor e sair dessa vidinha mais ou menos, que vive cheio de dor, tomando um monte de remédio para pressão, para diabetes, para dor de cabeça, para ansiedade, para depressão, se você faz isso, se você está acima do peso, se você não consegue dormir direito, se você vive estressado, olha, se você tem algum desses problemas que eu acabei de citar, eu posso afirmar para você categoricamente que você não tem saúde. Porque a saúde é o completo bem-estar físico, mental, social. Então, se você tem qualquer um desses problemas que eu citei aqui agora, você não tem saúde. Então, se você quiser ter saúde, eu recomendo fortemente que você leia o meu livro O Código da Longevidade, que já vendeu aí milhares de exemplares, então foram milhares de vidas transformadas, mas ainda falta transformar uma vida, ainda falta transformar a sua vida que ainda não leu o livro e está perdendo um tempo precioso. Então, o livro, ele ensina, ele mostra os 100 principais hábitos para você ter uma vida com mais saúde, mais disposição e mais energia, e isso sem precisar gastar uma grana com médico, com exame, com vitamina, com suplemento, com um personal trainer. Não precisa gastar nada com isso, basta você seguir todas, ou pelo menos se você seguir 10% do que está no livro, a sua vida já vai mudar muito para melhor. Então faz o seguinte, clica agora no primeiro link da descrição e faça como outras milhares de pessoas e transforme agora a sua vida para melhor. Se você não gostar do livro, se você não gostar do livro, achar ruim, leu, não gostou, eu devolvo o seu dinheiro. Então, não precisa estar preocupado, nossa, é muito caro, o livro não é caro, o livro é R$ 25,90, com o desconto que a gente consegue aqui para os nossos inscritos do canal. Então, é algo que é um preço bastante acessível, né? Que não vai se manter dessa forma para sempre, então esse preço eventualmente vai aumentar. Então aproveita a oportunidade de comprar por um preço bem em conta e olha, tem aquilo também, o efeito, o impacto positivo que os hábitos ensinados no livro vão gerar na sua vida, eles não têm preço, eles têm um valor incalculável. Então, clica no primeiro link da descrição, adquire seu livro, se você não gostar, manda um e-mail e a gente devolve o seu dinheiro todo de volta, tá? E é um livro digital, é um e-book. Você vai fazer a compra, vai preencher lá seus dados certinhos, vai colocar o seu nome, data de nascimento, CPF, escolher a forma de pagamento e assim que efetuar o pagamento você vai receber o livro na sua caixa de e-mail, beleza? Pessoal, muito obrigado, vamos fazer boas escolhas nessas eleições aí de outubro. Se você é do Rio de Janeiro, o meu pai, o Edmilson Migovski, ele é candidato a deputado federal com o número 2224, tem várias propostas interessantes, principalmente para a saúde, mas também para a educação e para a segurança pública. Valeu, grande beijo, fique bem, cuide-se bem, fique com a gente.